A esquizoanálise, ela, de modo algum, ela se reduz à clínica individual, de consultório. Muito ao contrário, muito ao contrário. Não que ela exclua a clínica de consultório, não que ela exclua a clínica individual, também de modo algum. Mas ela abre a clínica individual ou a clínica em consultório, como diz o Guattari, né? Precisamos abrir as janelas e as portas do consultório, né? Porque fica aquela atmosfera edipiana, fechada, aquela interioridade, com segredinhos, segredinhos sujos, aquela coisa das fases freudianas, aquela coisa dos matemas lacanianos, essa interioridade, seja na linguagem, né, seja essa interioridade subjetiva, né, dos nossos buracos, e isso gera um, um ar mal cheiroso, né, uma atmosfera de alcova, assim. Então, é muito importante a gente abrir as portas para o exterior. Então, a questão não é a esquizoanálise estar exercendo ou como uma prática individual, como uma prática grupal ou coletiva. A esquizoanálise atravessa todas essas esferas. Ela tem essas dimensões ao mesmo tempo. Ela atravessa um corpo individual, um corpo grupal, um, um, as classes, as instituições, os diversos meios, inclusive até os extremos de um dever cósmico, né? Então, essas dimensões todas atravessam em cada um de nós e ressoam com as dimensões em sociedade, com as relações em sociedade, as relações de sociabilidade. Então, essas dimensões em nós estão em contato imediato com as relações de sociabilidade nos seus vários níveis. Então, a clínica comunitária, viu, Camila, tem tudo a ver também com a esquizoanálise, porque a esquizoanálise, ela não é uma análise da psique interiorizada, mesmo incluindo na psique o inconsciente, como fez o Freud. Ela não é uma terapia ou uma análise corporal apenas, ela é essencialmente uma análise do desejo. E o desejo, ele não é uma coisa subjetiva ou espiritual meramente. O desejo, ele também é material. Há desejo na matéria e há matéria no desejo. Não existe, para a esquizoanálise, a dicotomia entre a natureza e cultura, natureza e indústria, homem e natureza. Não tem essa dicotomia, né? Há uma unidade, esse elemento desejante, ele está em toda a natureza e em nós. E em nós. E é esse elemento que está sempre se diferenciando, né, a, a, sua, a, sua, a sua dobra de ser, para não falar interioridade, né, o seu modo de ser, em relação com outros modos de ser. É sempre isso. Então, não tem o indivíduo. O indivíduo, ele remete a um modo de ser, um modo de existência. E o modo de existência, ele é necessariamente em relação com outros modos de existência. Então, nunca tem o indivíduo ensimesmado, o sujeito encapsulado, a consciência interior. A consciência interior, o sujeito encapsulado, o indivíduo ensimesmado, são efeitos ilusórios de uma máquina social, de um modo de se relacionar com a sociedade. Então, mesmo que a gente sinta que tem uma interioridade em nós, um eu, né, um sujeito, isso é um produto, né, é um resultado do modo como a gente efetua a nossa existência. Então, o que é essencial na esquizoanálise, ela já é imediatamente política. Por quê? Porque ela não é algo que cuida do indivíduo ou então só do coletivo. O coletivo e o individual são efeitos de algo mais profundo, de uma multiplicidade, que não é uma mera multiplicidade numérica, feitas de quantidades homogêneas. Ah, eu tenho um conjunto de 50 laranjas. Não, não tem uma laranja que é igual à outra, né? Então, mesmo no numérico,
cada número é algo de único. Ah, nós somos em 100, mas o 80 jamais vai ser 80 mais 1. Né? O 90 jamais vai ser 70 mais 20. Né? 90 é 90, 89 é 89, 17 é 17. O que eu quero dizer é o seguinte, que as diferenças, mesmo que tenha uma quantidade, essa quantidade é intensiva e incomensurável, é sempre única. Né? Então, as unidades, elas compõem uma multiplicidade heterogênea e não homogênea. E essas multiplicidades não são feitas de indivíduos, não são coleção de indivíduos, ou coleção de sujeitos, ou coleção de consciências. Por isso que não há dicotomia entre indivíduo e coletivo, entre particular e universal, entre sujeito e objeto. Né? Isso é um efeito, é um resultado secundário. Coisa mais profunda. Então, quando a gente fala em multiplicidades, a gente fala de uma multiplicidade feita de elementos heterogêneos e não homogêneos, ou seja, que tem gêneses diferenciadas. Né? E para ser, de fato, uma gênese diferenciada, ele tem que aparecer no tempo próprio da sua efetuação. Então, é uma força que se efetua num tempo próprio, segundo uma circunstância única. Outra força que aparece ou se efetua num tempo próprio, segundo uma circunstância única. Eu posso chamar isso de força, posso chamar isso também de tendência, posso chamar de afeto, posso chamar de linha de tempo, linha de movimento. Então, essas multiplicidades não são feitas de posições ou de pontos, de posições espaciais ou pontos temporais, pontos fixos. Essas multiplicidades são feitas de linhas, de tendências, de passagens, de devires, né? De circuitos, certo? Essas multiplicidades são feitas de processos, tá? Ou seja, de seres em movimento ou de potências em ato. Lembram das aulas de Spinoza? Somos potência em ato. Né? E o ato, ele ao mesmo tempo envolve a nossa potência, né? Ele é o acontecimento da nossa potência, ele, ao efetuar a nossa potência na existência, ele está diferenciando a nossa potência, gerando realidade na existência. Ele sai da condição de essência e se torna existente, né? Ele se torna uma diferença na existência. E quando se torna diferença na existência, essas diferenças são geradas para o mundo e, ao mesmo tempo, elas preenchem o modo de existir. E o modo de existir, então, ele pode aumentar ou diminuir a sua capacidade de agir, de pensar, de experimentar, e de sentir, de desejar. Então, o modo, dependendo do modo como a gente existe, a nossa potência aumenta ou diminui. Então, a esquizoanálise trabalha sempre com essa dimensão ético-estética. Estética é o quê? A abertura para os acontecimentos. A multiplicidade, quando a gente fala em multiplicidade, e não um uno subjetivo, uma consciência, um indivíduo, né? Ou o uno divino, o uno do Estado, o uno da lei, né? Quando a gente fala em multiplicidade, antes dessa unidade fictícia, a gente fala essencialmente numa força ou numa potência que nos constitui em relação com fora. Se nós somos um dentro como uma força ou como uma potência, nós estamos necessariamente em relação com fora. Se essa potência não é uma mera possibilidade, mas é uma potência em ato, então ela necessariamente
se efetua, isto é, necessariamente está em relação. Potência necessariamente está em relação. E na relação, a relação só pode existir na medida em que há uma zona comum de passagem para o outro, para os outros, para o mundo, para o fora. Senão não tem relação. Não há realidade na existência sem relação ou fora da relação. Tudo está em relação. Então, o relacional das relações é a superfície sem a qual a gente não estaria em contato com o fora. A gente toca o fora quando a gente está em relação. E, ao mesmo tempo, essa relação, então, esse relacional da relação, ele se apresenta de duas maneiras. Ele retorna sobre a minha potência, me singularizando, e ele se abre para o fora, se comunizando. Olha que interessante. Agora, esse relacional, ele seria o ser. Não há outro ser. O ser é isso. O ser que se diz de todos os seres. O ser que se diz de todos os entes. O ser que se diz de todos os existentes. É o relacional da relação que o constitui e constitui todos os outros seres. E esse relacional só pode se chamar afirmação. Então, é abstrato, né? É abstrato. Mas, ao mesmo tempo, é totalmente real, absolutamente real. O relacional da relação é um ser. É o ser dos seres, é o acontecimento dos acontecimentos. Ele é a afirmação da diferenciação da potência. Ou ele é o acontecimento, a afirmação do quê? Da potência. Ele é acontecimento de potência. Se ele é acontecimento de potência, ele faz a potência acontecer. O que é a potência acontecer? É a potência mudar. É a potência se modificar. É a potência se diferenciar. Então, ele é um acontecimento que afirma essa diferenciação da potência. Dá para entender isso? É. Então, essa potência ela está sempre em relação com esse relacional. Esse relacional jamais ele é um ponto, é um lugar de chegada, é uma verdade, é uma forma, é um lugar ao sol, é um trono. Né? Ele é sempre uma passagem de uma potência para mais potência, ou para menos potência, depende. Então, é aqui que eu percebo que nós temos uma responsabilidade ética e não moral. O moralista, na verdade, é um grande irresponsável. Ele é um fanfarrão, um falastrão. O ético não. O ético sabe que depende do modo como a gente vive, nossa potência aumenta ou diminui. É claro que o nosso modo de vida, ele está todo investido por uma máquina social, que fica nos seduzindo para a gente viver de um jeito e não de outro, para a gente adotar certos valores e não outros. Né? Estamos sempre sujeitos ao julgamento dessa máquina social, que rebaixa a nossa vida, que vem com qualificações que nos empoderam, mas que, no fundo, é uma grande fraude, porque esse empoderamento nosso aumenta o nosso buraco e a nossa impotência, a nossa miséria, que fica escondida, fica anestesiada, amortecida e compensada por esse empoderamento. Então, é uma grande fraude. A máquina social opera aí. Então, existe uma grande responsabilidade dessa máquina social que investe, né, com mão de ferro, primeiro para nos rebaixar, segundo para nos oferecer a mão do bem. Ela é o bem, né? Ela vai nos salvar, de alguma maneira.
que é o que eu chamo de dupla captura, né? A primeira é o rebaixamento e a segunda é o empoderamento. Mas isso não acontece sem a nossa cumplicidade. Ou seja, onde está a cumplicidade? Em tudo o que acontece à nossa potência, há uma colaboração do nosso modo de existência. O modo da existência, o modo como nós efetuamos a potência, que é o modo de existência, ele pode corroborar mais o que a máquina social espera de nós, ou ele pode buscar uma autonomia real. Aí, esse combate é fundamental. Essa é a máquina de guerra. A máquina de guerra não é combater o outro, ou mesmo a si mesmo, é combater por um modo de vida, uma maneira de viver, que nos acopla diretamente a uma linha de potencialização, a um horizonte afirmativo da diferenciação da nossa potência. É esse o combate. Acontece que esse horizonte afirmativo ele é negado pela máquina social. Enquanto nós estamos fracos, o que acontece também? Nós não nos relacionamos com esse horizonte. O acontecimento, o que é acontecimento? Acontecimento é um mero acidente. Os encontros são simplesmente casuais, tudo é acaso. O devir, o devir é uma coisa efêmera. Então ele acontece, muda e não fica nada, não sobra nada. É que nem você jogar água numa peneira. É essa imagem que a gente tem. O acontecimento, então, é visto como um acidente, meramente acidental. Ele não é algo que tem um movimento essencial. Ou seja, ele não seria um diferenciador de potência, isso seria um movimento essencial. Ele é meramente um estado. O acontecimento vira um acontecido, esse acontecido é algo que captura o meu desejo por uma coisa que foi e fica lutando para sair, escapar daquilo que foi e projetando e idealizando o que será no futuro. Então ele é um mero acidente e um acidente que geralmente rebaixa a vida e eu fico fugindo disso e dizendo a vida é imperfeita, porque isso é feito de dor, de sofrimento, de tristeza, e eu fico buscando então a felicidade, o ideal, o futuro. Não, o acontecimento enquanto essência, enquanto linha de diferenciação da potência, ele produz mais potência e não uma impotência que busca o poder. Ao mesmo tempo, essa essência que tem uma necessidade de se efetuar e se efetua no acontecimento, há uma necessidade da efetuação do acontecimento, faz do acontecimento, né, uma necessidade da diferenciação da nossa potência e não uma mera casualidade. É só um acaso, é só um acidente, é nada, não tem muita importância. Podia ser assim, de assado, assado, de várias outras maneiras. Não, tem uma necessidade. Não existe vida que não esteja em relação. É necessário que ela se efetue. E nesse movimento de essência contra o acidente e de necessidade contra o acaso, né, a consistência do nosso desejo se produz. A consistência ou a coesão do nosso desejo. O nosso desejo, ele não é um mero devir efêmero que escorre pelas mãos e não sobra nada, porque tudo muda, tudo passa. Né? Não. Há uma Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Essas falas vão para onde? Vão embora, a gente esquece. Mas, na verdade, tem uma consistência se produzindo, mesmo que a nossa memória seja insuficiente. Algo de real está se passando. Enquanto eu estou falando, eu estou pensando e produzindo coesão em mim. Não está indo embora. Vai embora e retorna sobre mim em forma de coesão. Então, os devires não são efêmeros. Eles são efêmeros num certo sentido, porque, claro, o devir
ele vem daquilo que faz passar todo o presente. É uma dimensão do tempo. Faz tudo mudar, faz desviar do que está pronto. Que maravilha, que bom, porque senão eu estaria preso ao que está pronto, ficaria apegado ao que já está produzido. O devir é aquilo que diz assim: o que está pronto é só uma matéria para você criar novas diferenças. É para isso que serve o que está pronto. E não para reproduzir e para se acomodar. Então, aqui tem um movimento de produção de consistência. Então, o acontecimento é um nada, é uma nadificação, porque, no fundo, o ideal é tudo, só que o ideal nunca está na existência? Não. O ideal, que é uma ficção, o ideal, que é um nada. O acontecimento não é um mero acidente, ele tem um movimento de diferenciação da potência que gera essência ou eternidade na própria existência. Ele é um movimento de efetuação necessária da potência, então faça do próprio acaso da sua existência uma necessidade, e aí você conquista um modo de existência que não é de qualquer maneira, né? Eis a questão ética, né? E você ainda produz, nesse movimento de diferenciação da potência, né? E de efetuação necessária, né? De uma maneira que necessariamente diferencia e potencializa a potência, você produz coesão ou consistência, sem precisar de estrutura, de lei ou de forma, né? Porque se você produz coesão e consistência, você se torna mais potente, e por se tornar mais potente, mais criador, mais gerador de novas diferenças, e também consumidor e afirmador das diferenças. Por isso, jamais você será um parasita, um solapador, um opressor, um repressor, um canalha. Jamais, né? Quem é ativo é generoso, é dadivoso. E esse é o forte. O forte não é o poderoso, nada a ver com o poderoso. É poderoso num outro sentido, né? É poderoso no sentido de que não precisa explorar, não precisa sabotar. Ao contrário, ele gera realidade. Então, essa é a fonte do real. A fonte está bem diante de nós, nessa zona de passagem, nesse relacional das relações. E há um relacional das relações no corpo, há um relacional das relações na mente, há um relacional das relações no desejo. E então, esse relacional das relações é a matéria essencial da clínica e também da educação e também das relações de sociabilidade, das relações políticas, né? Aqui está o segredo de tudo. Esse relacional das relações. É o que nós chamamos de superfície. Essa superfície, ela é plana no sentido de que não precisa ter um terceiro elemento para avaliar o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso. No Mil Platôs, eles vão escrever um texto sobre rizoma e cartografia. Uma hora eles dizem assim: todas as dimensões são N dimensões, infinitas dimensões, menos uma. Menos uma. É N menos 1. É N dimensões menos a dimensão da transcendência, menos a dimensão do uno, menos a dimensão de algo que se destacaria da natureza, se destacaria do ser e seria mais importante que todo o ser. Isso é uma ficção. Então, a nossa clínica, a nossa educação, a nossa prática social, política, econômica, ela não tem a ver com o terceiro, ela é sempre direta, imediata. É isso que Deleuze e Guattari chamam de plano.
Ela é plana no sentido de que é uma relação direta, força com força, potência com potência, multiplicidade com multiplicidade, sem passar por uma unidade que iria avaliar. Essa unidade, no máximo, é uma razão de composição, que é completamente diferente do que uma unidade que seria um princípio de organização. Razão de composição é um modo completamente diferente de pensar do que quando a gente pensa por um princípio, uma unidade superior que organizaria nossos corpos, nossas mentes e nossas relações sociais. Tá? Então, não tem um princípio organizador. Existe sempre um plano de composição. Isso sim. Então, o plano de composição é um plano libertário de existência. Se você está no plano de composição, você está no entendimento, você está no pensamento, você está no desejo ativo, você se preenche de afetos e intensidades ativas. Né? Você está bebendo direto da fonte. Né? O acontecimento se torna a fonte da diferenciação da potência. E quando a potência se diferencia, ela gera valor. Né? Tudo deriva daí. Não precisa de um provedor, de uma tutela, de um Estado, de um Deus. Ah, isso é utópico? Isso é o contrário da utopia. É utópico no seguinte sentido, que o lugar nunca está dado. O lugar é inventado. O tempo também é inventado. Nesse sentido, é utópico e acrônico, talvez. Né? Mas esse topos é criado. Ele não é um lugar que não existe. Ele não existe porque justamente ele precisa ser inventado. A mesma coisa o tempo e o acontecimento. Você tem que inventar o tempo próprio da efetuação da diferenciação da tua potência. Ah, quanto tempo você tem para fazer alguma coisa? Você tem que ter o tempo necessário para você se diferenciar. Ah, quanto? Não sei. É o necessário. Na prática, você sabe quanto é. Então, essas coisas são muito. Eu estou aqui retomando, fazendo uma fala introdutória